você estiver dessa forma aqui. A pessoa teve um Alzheimer, a pessoa não tem as necessidades fisiológicas espontâneas, ela precisa de pessoas para ajudar ela, para comer, ela não fala, ela não vive. Todo mundo levantou, não foi? Agora eu quero saber, se você chegasse nesse nível aqui, com 78 anos de idade, você gostaria de viver até os 100 anos de idade? Levanta quem gostaria. Ninguém levantou. Então, chegar aos 100 anos de idade não é uma meta. Depende, né? Depende de como eu vou chegar. E aí eu vou ensinar vocês agora o que as pesquisas científicas falam para você conseguir viver aos 100 anos de idade com qualidade de vida. Então a questão não é chegar aos 100 anos de idade, mas você ter uma qualidade de vida, ok? Essa pesquisa aqui, do James Fry, é sobre a compressão da morbidade. O que ele fala? Vamos lá. James Fry, saiu no New England Journal of Medicine, que é talvez a revista científica médica mais respeitada do mundo. E o que ele mostrou? Que hoje o ser humano ele vive muito mais. E por viver muito mais, o que está acontecendo? Antigamente, por exemplo, na década de 20, as pessoas morriam com 56 anos de idade. Hoje, elas vivem com 80, 90 anos de idade. Só que tem um porém. A tendência é que as doenças crônicas cheguem aos 50, 60 anos de idade. Alguém sabe o que é doença crônica? Me fale uma doença crônica. Hipertensão, diabetes, câncer, doenças autoimunes, né? A própria obesidade decorrente de baixa de hormônios. E aí o que é a compressão da morbidade? Na compressão da morbidade, é que você tenha uma qualidade de vida ao longo da sua vida toda, que você não desenvolva doença crônica pelo menos até 2 a 3 anos antes de você morrer. Isso é importante? Lógico. Se você vai desenvolver doenças crônicas lá pelos 100 anos de idade, você evitou 40 a 50 anos de idade de problemas de saúde, de qualidade de vida, e que é um impacto econômico na sociedade muito grande. E aí, o que acontece na nossa saúde? Toda vez que você estressa o seu corpo com alguma coisa, por exemplo, se você tomou uma Coca-Cola, se você fez uma atividade física severa, alguém aqui faz atividade física, ciclismo, musculação pesada, alguém aqui faz de alto impacto? Então tem várias pessoas que são atletas mesmo. Quando você estressa seu corpo, o que acontece? É como se fosse uma mola. O seu corpo, ele estica, depois volta ao lugar. Estica, volta ao lugar. Só que tem pessoas que não tomam uma Coca-Cola só uma vez na vida. Ela toma todos os dias. Tem pessoas que fazem atividade física de alto impacto sem cuidar da sua saúde, o que vai gerar muito estresse oxidativo. E aí o que vai acontecer na saúde? Essa mola, ela não volta mais para o lugar. E aí começam as doenças crônicas, tá? Então vamos entender o que é isso. Das doenças crônicas, existem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, praticamente todas as doenças crônicas, e quando eu falo de doenças crônicas, eu não estou falando só do idoso, eu estou falando também da criança que desenvolveu uma doença crônica. Quem são esses 4 cavaleiros do Apocalipse que estão presentes em quase todas as doenças? Por que adoecemos? Aí tem esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Quais são? O SOGI, S-O-G-I. S de submetilação, O de oxidação,
G de glicação e I de inflamação. Alguém aqui conhece alguém que tenha TEA, transtorno do espectro autista? Alguém conhece? Levanta a mão. Todo mundo conhece. Alguém aqui é mãe ou pai de alguém que tenha TEA? Então, quem é, principalmente, que é mãe ou pai, tem que saber o que é esses quatro aqui. Submetilação. Vamos começar pela submetilação. A submetilação, ela me diz que aquele indivíduo, ele não está conseguindo gerar um antioxidante poderoso, é chamado de glutationa. E, além disso, ele não consegue fazer a metilação do DNA. E quando você não consegue fazer a metilação do DNA, vai causar danos no seu DNA. E aí, a doença crônica vai surgir, inclusive a perda de silenciamento de genes que vão levar ao câncer. Então, a submetilação ela é dependente de vitamina B12, de vitamina B6, de ácido fólico, tá? Então, esse é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O segundo é a oxidação. Vamos lá. Oxidação. A produção excessiva de radicais livres ou a redução das defesas antioxidantes caracteriza o chamado estresse oxidativo. Vamos pegar o exemplo dessa... Opa! Tapete aqui. O exemplo de uma maçã quando você corta na metade. Quando você corta essa maçã pela metade, você deixa fora da geladeira, o que vai acontecer com ela? Alguém me diz. Alguém já fez isso? O que vai acontecer? Ela vai ficar marrom. Essa maçã, ela está sendo oxidada, tá? Isso acontece nas nossas células também. Então, quando as nossas células ali embaixo, elas têm os radicais livres, estão comendo aquela célula, essa célula vai morrer ou sofrer danos. E a consequência disso são doenças crônicas, ok? Para evitar isso, o que é que nosso corpo faz? Ele lança os antioxidantes. Alguém aqui conhece algum antioxidante desde que chegou aqui na do Terra? Ouviu falar de algum antioxidante? Óleos essenciais. Óleos essenciais são antioxidantes, vitamina E. Então, para evitar que seu corpo gere um estresse oxidativo e fique que nem uma maçã toda oxidada, você precisa que seu corpo lance esses antioxidantes e que você também ajude o seu corpo com antioxidantes, ok? Esse carro aqui é um Porsche. Aqui ninguém tem um Porsche, né? Ó, só nessa fileira aqui tem uns 20. Só essa aqui. Alguém quer chegar no nível deles, lá do Terra, para ter um Porsche? Levante a mão aí. E essa galerinha aqui que tem um Porsche, eles não levam para qualquer posto de gasolina, não. Eles botam a melhor gasolina no poste deles, eles lavam com a melhor água. Por quê? Porque se eles colocam gasolina ruim, vai oxidar, tá? Outra coisa que vai acontecer, e aí eu vou entrar em um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é a glicação. Então é S-O-G. A glicação, ela, toda vez que você toma uma Coca-Cola, toda vez que você come um carboidrato de alto índice glicêmico, ele, se começar a formar um excesso de glicose no seu sangue, vai haver o fenômeno chamado de glicação. A doença de Alzheimer é uma glicação do cérebro, tá? Então, o que você tem que fazer para evitar o fenômeno de glicação? A primeira coisa que você tem que fazer é o tipo de gasolina que você coloca em você, o tipo de alimento que você coloca para você. Outra coisa que você tem que fazer é, por exemplo, os óleos essenciais, que vocês viram o MetaPower, que ele vai diminuir a absorção desses carboidratos.
E aí vamos falar do DDR Prime. Alguém sabe o que significa DDR em inglês? Ninguém, eu acho que poucas pessoas se atentam o que significa DDR. DDR, em inglês, lógico, é reparo aos danos do DNA. Então, DDR Prime, ele vai evitar os danos do seu DNA. Vamos entender isso aqui. Olha ali, tem uma seta vermelha mostrando um estresse. Então, toda vez que você estressa seu corpo, não é só um estresse emocional, pode ser um estresse físico. Toda vez que você estressa seu corpo, tem uma geração muito grande de radicais livres. Esses radicais livres vai entrar numa balança que vai ter lá embaixo, olha ali, os antioxidantes e os pró-oxidantes. Se o seu corpo estiver bem, essa balança vai ficar tranquila. Agora, esses radicais livres, eles também podem causar danos no seu DNA. Olha lá, o DDR e o dano no DNA. Se essa balança estiver tranquila, não vai causar dano. Agora, o problema é se essa balança estiver desregulada. E esse dano do DNA, olha o que vai acontecer no seu corpo. Uma desregulação metabólica, aí você vai começar a engordar, você vai criar resistência à insulina, vai começar a surgir as doenças. Outra coisa, deficiência na autofagia, que é a morte de células velhas. Outra coisa, uma disfunção da sua fábrica de energia, que são as mitocôndrias. E aí o seu corpo começa a morrer. Vai entrar em fadiga crônica, eu não tenho mais energia para nada. E a outra coisa são as suas células senescentes, células envelhecidas. Tá? E como é que a gente vai evitar esses danos no DNA? O DDR Prime, o que é que ele faz? Ele previne os danos do DNA. O frankincense, o tomilho, o lemongrass, capim-limão. Quais são aqueles que vão regular a apoptose, a morte de células velhas no seu corpo? Lemongrass, o cravo, niauli. Quais são aqueles que vão evitar o estresse oxidativo? O ajor, no caso, e o summer saffron, tá? Então esses óleos essenciais, eles vão proteger o seu corpo contra aquelas doenças crônicas, e aí você vai evitar as doenças crônicas com 50, 60 anos de idade, e você vai ter uma qualidade de vida até 100 anos de idade. Inflamação, aí lembra dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tem submetilação, oxidação, glicação e inflamação crônica. Vamos pensar na inflamação como os soldados na guerra, e esses soldados estão lá lutando na batalha. Pensa nos soldados como os macrófagos, que são células de defesa do seu corpo. E aí o que vai acontecer quando uma bactéria entra no seu corpo? Esses soldados, eles vão atacar essa bactéria. Só que, o que acontece? Às vezes, há uma resposta exagerada do seu corpo, das suas células, contra aquela bactéria, e aí os soldados começam a atacar tudo que vem pela frente e de maneira exagerada. E aí seu corpo, ele fica com uma inflamação crônica, você fica inflamado. E a consequência de uma inflamação crônica são doenças autoimunes, tá? O próprio câncer. Então o DDR Prime, ele age como general, evitando essa multiplicação, essa proliferação de células do seu sistema de defesa. Envelhecimento precoce. Então, no envelhecimento precoce, a gente vai fazer um resumo aqui, é um processo complexo e multifatorial. Então, estresse oxidativo, inflamação crônica,
telômeros curtos. O que são telômeros? Vocês lembram na 8ª série que vocês estudaram genética, e na ponta dos cromossomos tinha os telômeros, tá? É como se fosse um cadastro de sapato, e na ponta dele é o telômero. Quanto mais longo o seu telômero, mais você vai ser longínquo, mais a longevidade. Outra coisa, acúmulo de danos celulares e alterações hormonais. E um resumo em relação aos soldados. Então, as nossas células de defesa são esses soldados. E o DDR Prime entra aqui. E olha como é que o DDR Prime vai agir com os óleos essenciais. Estresse oxidativo. DDR Prime contém óleos essenciais com potentes propriedades antioxidantes. Quais são esses óleos essenciais que também são anti-inflamatórios? A resina de olíbano, que possui altos níveis de ácido fosfélico. A casca de laranja selvagem, Wild Orange, que contém elevados níveis de limoneno composto com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Na inflamação crônica que eu falei para vocês, o DDR Prime contém óleos essenciais com propriedades anti-inflamatórias. Quais são? Tomilho e o Niauli. Opa, então o DDR Prime está protegendo minhas células para eu ter um envelhecimento saudável e eu evitar doenças crônicas. Telômeros curtos. Pesquisas mostraram que o broto, que o cravo, né, que tem no DDR Prime, que contém o eugenol, ele protege os telômeros, evita através da ação da telomerase, que é uma enzima, tá? Inclusive, ganhador de um prêmio Nobel de estudos relacionados à telomerase. E aí nós temos um óleo essencial que age diretamente nos seus telômeros, deixando você com uma longevidade maior. Outra coisa, acúmulo de danos celulares. Então o DDR Prime, ele contém óleos essenciais que ajudam a reduzir o acúmulo de danos celulares. Então protege as células contra a morte celular de células saudáveis. E também ele age na apoptose de células que não deveriam estar ali, como por exemplo, células cancerígenas. Tá? Quais são esses? O Niauli. E essa pesquisa aqui, atenção gente, eu não estou dizendo que os óleos essenciais eles vão curar câncer, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que compostos de óleos essenciais, através de pesquisas iniciais, que já existem muitas pesquisas em relação a isso, de óleos essenciais no câncer. Os óleos essenciais, a gente sabe que eles são antimicrobianos, eles são anti-inflamatórios, eles são antioxidantes, eles para inseticida, aromaterapia, para vírus e analgésicos. Esses óleos essenciais, olha o que eles vão agir. Tem aquele triângulo ali, que é o ROS, que é estresse oxidativo, que são espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio podem causar danos no DNA, levando à proliferação de células cancerígenas. Os óleos essenciais, eles vão agir como anti-inflamatório, então você tem aquela seta vermelha ali, anti-inflamatório. Eles vão agir estimulando a morte celular, a apoptose de células relacionadas ao câncer, e eles protegem o DNA do indivíduo, e com isso inibe o crescimento do câncer. Além disso, os óleos essenciais, eles atuam no metabolismo, diminuindo a absorção de carboidratos, tá? E esses carboidratos, eles alimentam o tumor, alimentam o câncer. Então, o câncer, ele se alimenta de açúcar, para quem não sabe, ok? Eu sou médico de UTI, coordeno 2 UTIs, uma UTI cardiológica e uma UTI geral. Quando eu iniciei esse projeto de levar os óleos essenciais para o conhecimento do mundo e levando base científica para isso, eu pensei o seguinte: eu vi muitas pessoas jovens morrerem com 30 anos, 35, 25, 20 anos de idade nas UTIs.
E eu me considero bom de UTI, sou especialista em UTI, mas eu queria evitar que essas pessoas chegassem na UTI, porque tem pessoas que a gente não consegue salvar. E eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? E os óleos essenciais estão me ajudando a levar esse conhecimento, ajudando a transmitir essas informações para vocês. Imagine, hoje deve ter 10 mil pessoas aqui, imagine se vocês passam essa informação para mais 2, 3 pessoas. Imaginem o tanto de pessoas que vão ser beneficiadas com os óleos essenciais. Tá? E o que eu quero? Eu quero que essas pessoas que estão aqui na UTI elas estejam assim. O pessoal já conta os vídeos. Que elas estejam brincando no parque, que elas estejam andando de bicicleta e não nas UTIs comigo, tá? E eu quero que todos vocês se levantem, dê parabéns para todas as pessoas que estão aqui, por favor, se levantem e aplaudam todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas mesmo. Porque vocês estão ajudando a tirar as pessoas da UTI. E vocês estão de parabéns, parabéns mesmo. Parabéns a todos, parabéns de coração. E muito obrigado de coração. Esse aqui é o Instagram e eu quero que vocês não fiquem com esse conhecimento retido para vocês. Eu quero que vocês levem o conhecimento relacionado ao DDR Prime para todas as pessoas, conhecimento relacionado ao que vocês aprenderam ao longo dessa convenção, porque a gente precisa de um mundo melhor e todas as pessoas que estão aqui vão fazer esse mundo melhor. Obrigado.